Meu marido tem um grupo de amigos no WhatsApp chamado Manual de Sobrevivência para Maridos. Eu entrei por acidente e vi coisas que não vou conseguir esquecer. Antes de começar, já deixa o like, segue o Karma do Reddit e ativa o sininho para não perder nada. Aviso: todas as histórias contadas aqui foram suavizadas e adaptadas, de forma que não haja problemas com a plataforma. O objetivo é compartilhar os relatos, mantendo a essência e a lição de cada história, mas de maneira segura, para todos. Meu marido tem um grupo de amigos no WhatsApp chamado Manual de Sobrevivência para Maridos. Eu entrei por acidente e vi coisas que eu jamais vou conseguir esquecer. Eu nunca fui o tipo de pessoa que mexe no celular do meu marido, o Ethan, mesmo quando ele saía para atender ligações no quintal, ou quando ria olhando a tela e não me contava o motivo, eu nunca insisti. Mas naquele domingo ele esqueceu o telefone no banheiro. Poucos minutos depois, o celular vibrou. Na tela, apareceu uma notificação do WhatsApp com o nome do grupo, Manual de Sobrevivência para Maridos. Achei curioso, pensei que fosse só mais um desses grupos bobos com piadas e figurinhas. Aquele tipo de conversa leve entre amigos de faculdade, memes de futebol, vídeos engraçados. Nada demais. Mas havia uma mensagem nova com visualização prévia, e o que estava escrito me fez gelar. Fiz como vocês falaram. Ignorei o choro e fui dormir. Ela entendeu o recado. Na hora meu estômago travou. Eu devia ter fechado o celular ali mesmo. Mas não consegui, cliquei, e o que ouvi depois? Não tem como desver. O grupo tinha 8 homens, todos com nomes familiares, amigos de churrasco, de festa, de conversa de bar, pessoas que eu já tinha visto sorrindo na minha sala, mas o conteúdo era perturbador. Eles trocavam mensagens ensinando técnicas, formas de manipular emocionalmente as esposas. Quer que ela pare de reclamar? Some por 2 dias e volta como se nada tivesse acontecido. Funciona. Toda vez que ela me confronta, eu falo que tô cansado e vou dormir. Depois de umas 5 vezes, ela para. Fica achando que é culpa dela. Deixei ela chorando no chão da cozinha outro dia. Não fiz nada. Depois ela me pediu desculpas. Aquilo não era humor, era um campo de batalha emocional, disfarçado de piadas. E o pior, o Ethan participava ativamente. Vi uma mensagem dele, de 2 semanas antes. Amanda surtou ontem porque cheguei tarde. Só olhei pra ela e falei: "Você tá ouvindo o que tá dizendo?" Ela travou. Depois ficou calada a noite toda. Meu nome. Ali, entre risadas e aplausos virtuais. Fechei o celular na hora. Minhas mãos estavam suadas. Meu peito doía. Não era só o conteúdo da mensagem, era o tom. Como se meu sofrimento fosse uma conquista. Como se a minha dor fosse parte de um jogo, e todos riam. Mandavam emojis de palmas. Chamavam ele de mestre, rei, professor. Fiquei sentada ali no banheiro por quase 1 hora, tentando entender se aquilo era real, se eu estava exagerando, se eu tinha o direito de me sentir traída, porque ele nunca me agrediu, nunca gritou comigo, nunca me xingou, mas de repente, tudo fez sentido. O jeito como ele me deixava falando sozinha, como ele agia quando eu me emocionava, sempre como se eu fosse o problema, como depois de cada briga, eu acabava pedindo desculpas, sem nem saber o motivo. Agora eu sabia o motivo. Eles treinavam isso. Ethan chegou em casa horas depois, com um sorriso no rosto e uma sacola de padaria na mão. Me entregou um café como se nada tivesse acontecido. E pela primeira vez em anos eu olhei para ele com nojo. Mas não falei nada. Ainda não. Eu precisava entender até onde aquilo ia, quem mais sabia, e o mais importante, o que mais ele tinha feito comigo sem que eu percebesse. Naquela noite, eu fingi dormir. Deitei de costas para ele, controlei a respiração e esperei. Ethan entrou no quarto em silêncio. Largou o celular na cômoda e deitou. Nem tentou me abraçar. Só puxou o cobertor e virou pro outro lado, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse passado anos me manipulando. E me servido um café logo depois. Meu coração batia forte, mas eu sabia que não podia agir no impulso. Ainda não. Eu precisava de provas, precisava entender o padrão. Eu precisava saber tudo. Aquilo começou quando, na manhã seguinte, antes mesmo dele acordar, peguei o celular de novo. Ele sempre usava o mesmo código, a data do nosso aniversário de casamento. Ironia do destino. Voltei no histórico do grupo. O primeiro print era de setembro de 2021, quase 3 anos atrás. Finalmente consegui fazer a Jennifer achar que ela é doida. Tudo que ela fala, eu fico em silêncio e depois digo que ela tá exagerando.
Já tá começando a pedir desculpa por tudo. E outro respondeu, boa. É assim mesmo. O segredo é nunca explicar nada, só agir como se a gente fosse vítima de drama. E então lá estava ele, o nome do Ethan. Comecei a tentar isso com a Amanda. Quando ela me pergunta onde fui, digo, você sempre acha que eu sou o problema, né? Aí ela se sente mal. Funciona. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu lembrava dessa conversa. Foi naquela noite em que ele chegou em casa 1 hora mais tarde do que o combinado. Eu estava preocupada. Tinha ligado 3 vezes. Quando ele entrou, não deu satisfação. Só me olhou com aquele tom frio e disse exatamente isso. E eu chorei. E pedi desculpa. Naquele momento, percebi, nada tinha sido espontâneo. Era tudo ensaiado. Passei a semana inteira lendo cada mensagem, cada comentário, cada dica compartilhada. Vi homens que eu já tinha abraçado em festas, homens que sentaram à nossa mesa de Natal, ensinando-os aos outros como quebrar emocionalmente as esposas sem deixar marcas. Se você fizer ela duvidar da própria memória, já venceu metade do jogo. Dá uma sumida por uns dias e volta com flores. Depois finge que ela é ingrata por não aceitar. Quando ela tentar conversar, muda de assunto e age como se fosse uma criança mimada. Eu fiquei enjoada, não conseguia comer. Passei 2 dias trancada no banheiro, dizendo que era dor de estômago. Ethan até ofereceu ajuda, fingiu preocupação, tocou meu rosto com cuidado, mas agora eu via tudo diferente. Cada gesto, cada toque, cada palavra dele, era uma encenação, uma técnica. Na quinta-feira à noite, ele saiu para correr, e eu peguei o celular de novo. Dessa vez, havia algo novo no grupo. Um dos homens tinha mandado um áudio. A minha tá começando a ameaçar se separar. Alguém tem alguma dica? Ethan respondeu em texto. Não cai nessa. É blefe. Elas falam isso pra ver se a gente se desespera. Ignora, dá um gelo de leve. Se continuar, faz ela se sentir culpada. Funciona. Minha respiração travou, porque 3 semanas antes eu tinha dito isso de brincadeira. Eu disse que se as coisas continuassem daquele jeito, talvez fosse melhor me separar. E ele simplesmente me ignorou. Dormiu como se não tivesse ouvido. Mas agora eu sabia, era parte do manual. Eu não dormi naquela noite. Fiquei observando ele respirar ao meu lado, me perguntando quem era aquele homem, e o que mais ele tinha aprendido a fazer comigo. Na sexta-feira comecei a planejar. Fiz backup das conversas, tirei prints de tudo, enviei para um e-mail secreto. Criei uma pasta chamada Sobrevivência Real, porque agora eu sabia, eu não estava exagerando, não estava louca, não era fraca. E se ele achava que tinha me treinado, então estava na hora de eu mostrar que também sabia jogar. No sábado, acordei antes dele e fui direto para a cozinha. Preparei o café, arrumei a mesa, agi como se nada tivesse acontecido. Ele desceu sorrindo, ainda de pijama, me deu um beijo na testa e perguntou, dormiu melhor? Olhei para ele e sorri com um sorriso falso. Mas ele não percebeu, dormi sim. Obrigada por perguntar. Se tem uma coisa que aprendi lendo aquele grupo nojento, é que eles se acham invisíveis. Acham que são mais espertos do que qualquer mulher, que a gente não percebe, que a gente engole tudo. Mas naquele momento eu só pensava em uma coisa, ele não fazia ideia do que estava por vir. Passei o dia todo com ele, observando cada movimento. Ele me chamava de amor, segurava minha mão, fazia comentários casuais como, a gente tá tão bem ultimamente, né? Eu só acenava com a cabeça, fingindo concordar. Tudo nele parecia ensaiado. Como se tivesse decorado o papel de marido perfeito. E o que mais me irritou, foi perceber que ele realmente acreditava nisso, que aquele teatro era suficiente, que todo o resto tinha sido esquecido. No fim da tarde, ele disse que ia sair para resolver umas coisas. Eu sabia o que aquilo significava, esses horários soltos. Sempre eram os momentos em que ele saía, sumia por algumas horas e voltava fingindo normalidade, como se eu fosse dramática por querer saber onde ele estava. Mas dessa vez, eu não perguntei nada, apenas observei. Assim que ele saiu, peguei o notebook. Abri os arquivos, os prints, os áudios, as gravações de tela. Tudo estava ali. Quase 3 anos de manipulação emocional cuidadosamente disfarçada. Comecei a montar um dossiê. Cada mensagem do grupo vinha com data, hora, comentário do Ethan. E uma lembrança minha daquele mesmo período. Setembro de 2021. Mensagem do Ethan no grupo. Comecei a aplicar a tática do silêncio. Ela chora e eu saio da sala. Parece estar funcionando. Minha lembrança foi o mês em que minha mãe teve um AVC leve. Eu estava desesperada, e ele me deixou chorando na sala porque não aguentava drama. Aos poucos, fui montando uma linha do tempo.
Cada vez que eu pensei estar exagerando. Cada vez que pedi desculpas sem entender o motivo. Cada vez que me perguntei, será que o problema sou eu? Fiz um mapa, literalmente, com datas, frases, ações, e o efeito que cada uma delas teve sobre mim. Quando terminei, não dava mais para negar. Ele havia seguido o manual passo a passo. À noite, ele voltou sorrindo, com pizza e vinho nas mãos. Me abraçou por trás, enquanto eu organizava os talheres. Ah, achei que ia te fazer feliz hoje. Ele disse como se estivesse me dando um presente. Que bom. Respondi, virando o rosto de leve para ele. Sabe que eu ando pensando muito ultimamente? Pensando no quê? Ele perguntou, curioso. Sorri. Peguei 2 taças. Ele não desconfiou de nada. Porque na cabeça dele eu ainda era a mesma Amanda de sempre. A que se culpava, a que se retraía, a que acreditava quando ele dizia que tudo era coisa da minha cabeça. Mas naquela noite, eu não era mais ela. Serviu vinho, jantamos, assistimos a um filme, e quando ele dormiu eu fiquei acordada. Já tinha decidido. Eu não ia confrontá-lo, ainda. Discutir com alguém que vive num teatro não fazia sentido. Mas eu ia sair disso com provas. E não seria de cabeça baixa. Ele me treinou por 3 anos. Agora era a minha vez de mostrar que eu também sabia jogar. No domingo de manhã acordei antes do sol. Ethan ainda dormia, o rosto tranquilo, a respiração pesada. A imagem de alguém em paz. E isso tornava tudo ainda mais absurdo. Peguei o celular dele novamente. Eu já tinha tudo salvo, prints, áudios, mensagens. Mas queria confirmar se o grupo ainda estava ativo. E estava, com novas mensagens da madrugada. A minha começou a desconfiar. Tá mais fria. Relaxa, é só uma fase. Elas sempre voltam pro padrão. O segredo é agir como se você não tivesse percebido. Elas se desgastam sozinhas. E por último, uma resposta do Ethan. A Amanda tá bem tranquila. Acho que superei a fase de drama. Meu sangue ferveu. Tranquila. Ele achava que eu estava tranquila. Fui até o banheiro e encarei meu reflexo no espelho. E ele tinha razão, pelo menos por fora. Eu parecia exatamente isso, calma. Cabelos presos, olhar neutro, expressão serena. Mas por dentro, havia uma raiva diferente. Uma raiva fria, silenciosa. E era isso que ia me ajudar. No café da manhã, ele veio com o mesmo jeito de sempre, leve, controlado, medindo cada palavra. Falou sobre o trabalho, contou piadas, elogiou pequenas coisas em mim, e eu só escutava. Enquanto ele falava, percebi o quanto cada detalhe era ensaiado. O ritmo da fala, as pausas, o tom de voz, até a forma como ele tocava minha mão. Tudo tinha um propósito. Era como assistir a um ator interpretando o papel que acredita dominar. E o mais irônico? Ele achava que eu era o público ingênuo. Depois do almoço, ele saiu para encontrar os amigos, os mesmos do grupo. Foi aí que eu decidi o próximo passo. Abri o computador, procurei os perfis das esposas deles no Facebook. Algumas eu conhecia pessoalmente, outras apenas de fotos em festas ou comentários. Criei um e-mail anônimo e enviei um por um, sem drama, sem acusações, apenas fatos. Oi. Não sei se você sabe, mas seu marido participa de um grupo no WhatsApp chamado Manual de Sobrevivência para Maridos. Envio em anexo prints de mensagens recentes. Talvez isso te ajude a entender algumas coisas. Sem assinatura, sem rastros. Levei quase 2 horas para enviar tudo. Minutos depois vi o caos começar. Mensagens começaram a chegar no celular do Ethan. Ele voltou para casa apressado, jogou as chaves na mesa e foi direto para o quarto. Eu ouvia o som das notificações sem parar. O que foi? Perguntei da porta com o tom mais inocente que consegui. Ele respondeu rápido, nada. Problemas entre os caras do grupo. Besteira, besteira. Naquela noite ele apagou o grupo. Eu vi o nome sumir da lista de conversas, e mesmo assim, ele não olhou para mim de forma diferente. Não perguntou nada, não desconfiou. Mas eu sabia que aquele era só o começo, porque agora eu não queria apenas me vingar, eu queria entender o porquê. Porque um homem como ele, aparentemente bom, decidiu destruir alguém que dizia amar. E até onde ele estava disposto a ir para manter o controle? Na segunda-feira decidi testar. Fiz algo que nunca fazia, saí sem avisar. Desliguei o celular, fiquei fora por 5 horas e voltei como se nada tivesse acontecido. Ele estava sentado no sofá, imóvel. Onde você estava? Perguntou tentando parecer calmo. Só precisei de um tempo para mim. Ele forçou um sorriso, mas o maxilar estava travado. Achei que tivesse acontecido algo. Não, respondi firme. Só quis respirar.
E naquele instante, pela primeira vez em 3 anos, eu vi medo nos olhos dele. Naquela noite, ele tentou fingir que estava tudo normal, mas eu percebi cada microexpressão, o toque forçado, o sorriso tenso, a respiração controlada. Ethan estava incomodado, mas não sabia o motivo. Ele estava perdendo o controle, e eu sentia um prazer silencioso em ver isso acontecer. No jantar, ele perguntou: "Tá tudo bem entre a gente?" "Tá sim", respondi, mexendo na comida sem levantar o olhar. "Por que não estaria?" Ele hesitou como se buscasse alguma pista escondida no meu tom de voz. "Você anda diferente." "Engraçado", falei com calma. Eu ia dizer a mesma coisa. O silêncio que veio depois foi longo, quase sufocante. Ele desviou o olhar, mas eu percebi o nervosismo. As mãos suavam, ele batia o pé sob a mesa, e quando foi dormir, pegou o celular para levar consigo, algo que não fazia há meses. Só que o que ele não sabia é que eu já tinha tudo, absolutamente tudo. Na manhã seguinte, fiz algo que nem eu esperava de mim mesma. Fui até o trabalho dele. Ethan era gerente de marketing em uma empresa em Boston. Todos o adoravam, um homem íntegro, super gentil, exemplo de marido. As colegas sempre diziam que eu era sortuda. Eu sorria e fingia concordar, mas agora eu via o quanto eu tinha vivido uma mentira. Esperei ele sair para uma reunião e procurei discretamente a Emily, uma colega dele que sempre me tratou bem. Ela parecia surpresa por me ver ali. "Amanda, que bom te ver. Tá tudo bem?" Assenti e sorri, tentando parecer leve. "Tá sim. Só vim trazer uma coisa pro Ethan." Mas o que eu realmente queria era observar, entender quem ele era quando eu não estava por perto. E em poucos minutos ficou claro, ele era o mesmo manipulador, só que com outra máscara. Charmoso, educado, atencioso. E totalmente falso. Quando ele me viu, disfarçou o incômodo. "Amor, o que você tá fazendo aqui?" "Só quis te ver", sorri. Senti saudade. Os colegas sorriram, acharam fofo, mas ele sabia que tinha algo errado, e eu vi isso nos olhos dele. Pela primeira vez, ele estava desconfiando de mim. Naquela noite, quando chegamos em casa, ele começou a testar. Falava de assuntos antigos para ver se eu reagia. Fazia perguntas indiretas. Tentava me fazer sentir culpada por algo que nem existia, mas dessa vez, nada funcionava, e quando ele percebeu isso, o sorriso dele sumiu. "Você tá me escondendo alguma coisa, Amanda?" Perguntou num tom baixo, quase calmo demais. Não respondi. Firme, devolvi. "Acho que você que anda se escondendo." Ele me encarou em silêncio, tentando entender até onde eu sabia, mas eu me mantive fria, controlada. Como ele me ensinou. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sem nome, sem identificação. Só o texto: "Você não devia ter mandado aqueles prints. Agora ninguém confia em ninguém. O Ethan tá furioso. Cuidado." Meu coração gelou. Então eles sabiam. Alguém no grupo tinha descoberto que as esposas receberam as mensagens e estavam ligando os pontos. Guardei o celular, respirei fundo e olhei para a janela. O jogo estava ficando perigoso, mas eu não ia recuar. Pela primeira vez em 3 anos, eu sentia que tinha poder, que podia reagir, que podia virar o tabuleiro. Mas o que eu não esperava era o que viria a seguir, algo que mudaria completamente o rumo da história, e me mostraria que Ethan não era apenas manipulador. Ele era calculista, e já estava um passo à frente. Na manhã de quarta-feira, Ethan me acordou com café na cama. Um gesto que parecia doce, mas que agora eu sabia interpretar. Ele estava tentando reconquistar território. Sentou-se ao meu lado, me observando enquanto eu tomava o primeiro gole. "Dormiu bem?" Assenti sem dizer muito. Eu sabia que qualquer palavra podia ser usada contra mim depois. "Tem uma ideia", ele disse, forçando um sorriso. "Que tal a gente viajar esse fim de semana? Só nós dois. Respirar um pouco fora daqui. Acho que vai nos fazer bem." Ele nunca sugeria esse tipo de coisa. Na verdade, ele odiava viagens curtas, principalmente sem planejamento. Então entendi na hora, ele queria me isolar. Talvez ele tivesse mesmo desconfiado. Talvez alguém do grupo tivesse dado um alerta. Ou talvez fosse puro instinto. Mas o fato é que ele estava tentando me tirar do ambiente onde eu tinha controle. Fingi pensar. Sorri. "Pode ser. Você decide o lugar." Ele parecia aliviado. Me deu um beijo na testa e saiu pro trabalho como se tudo estivesse resolvido. Mas eu só precisava daquele tempo a mais, porque naquela mesma manhã, uma das esposas que recebeu meu e-mail respondeu. Era Kate, mulher do Brandon, um dos membros mais ativos do grupo. "Oi, Amanda. Recebi os prints. Ainda tô em choque." "Você tá bem?" "Eu não sei o que fazer."
Ele nega tudo, mas é a foto dele, os prints, tudo. Respondi rápido, eu também tô tentando entender, mas não estamos sozinhas, e isso não pode continuar. Nos dias seguintes, mais 3 esposas responderam. Uma delas inclusive já tinha confrontado o marido, e a reação dele foi exatamente como previsto. Ele inverteu a culpa, chamou de louca, disse que era montagem, que era coisa da cabeça dela, exatamente como o manual ensinava. Foi aí que a ideia surgiu. Eu, Kate e as outras mulheres marcamos uma reunião virtual com rostos escondidos e nomes falsos, cada uma com medo, cada uma carregando a mesma dúvida. Como fomos enganadas por tanto tempo, falamos por horas, compartilhamos histórias táticas, frases idênticas usadas por homens diferentes. Todas nós fomos vítimas da mesma encenação. Era uma rede, e no fim da conversa ficou claro, isso não era só um grupo de WhatsApp. Era um clube, uma espécie de culto da manipulação. E nós, todas com a autoestima destruída, todas achando que estávamos exagerando, que o problema era a gente, agora sabíamos. E isso mudava tudo. Voltei para casa, decidida a não ir na tal viagem com Ethan. Ele não podia me isolar, precisava saber que eu não era mais a Amanda que ele manipulava, mas ele foi mais rápido. Na noite de sexta-feira ele chegou com as malas prontas e reservas feitas, hotel em Vermont, sem cancelamento. Já tá tudo organizado, ele disse. Só precisamos pegar a estrada. Ethan, eu não quero viajar, eu tô exausta, tenho coisa do trabalho. Amanda, ele me interrompeu, a voz mais firme do que o normal. Você disse que sim. Eu já paguei tudo. Vai ser bom pra gente. Vamos esquecer esses últimos dias. Ele nunca usava esse tom. Nunca forçava, mas naquele momento, ele estava forçando. E foi aí que eu percebi. Ele sabia. Não exatamente tudo, mas sabia que algo tinha mudado. Que eu tinha visto, escutado, lido, e que agora estava tentando corrigir antes que fosse tarde demais. Respirei fundo. Então vamos, disse finalmente, mas só se a gente conversar. Sério. Sobre tudo. Ele congelou por meio segundo, depois sorriu. Claro, amor, tudo que você quiser. Mas eu já sabia. Ele não tinha intenção nenhuma de conversar. Ele só queria tempo. Tempo para me fazer duvidar de novo. Tempo para me confundir. Tempo para me quebrar. Mas ele não fazia ideia do que eu tinha preparado. No sábado de manhã, entrei no carro com ele como quem está indo para um passeio romântico. Meus braços carregavam uma mochila pequena, e no bolso interno, um gravador ativado. Eu não ia perder a chance. O plano era simples, deixar que ele falasse, estimular, se necessário, deixar que o verdadeiro Ethan surgisse e gravar tudo. A viagem até Vermont durou quase 4 horas. Ele falava o tempo inteiro sobre trabalho, sobre amigos, até sobre o passado, como se estivesse tentando recuperar alguma conexão antiga. Eu ouvia, reagia com fingia risadas, mas por dentro, cada curva daquela estrada me deixava mais atenta. O hotel era isolado, bonito demais para ser acolhedor. Um tipo de luxo que me fez desconfiar. Ethan nunca gastava tanto com hospedagem, e agora gastava sem pensar 2 vezes. Assim que entramos no quarto, ele tentou me abraçar por trás, beijou meu ombro. Que bom que você veio. A gente precisava disso, não é? Precisava sim. Respondi sentando na cama. Mas eu quero que a gente fale sério. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois sentou ao meu lado, meio teatral. Sobre o quê? Você sabe. Ele olhou nos meus olhos. Pela primeira vez, não fugiu. Amanda. Se isso for sobre aquele grupo, eu não disse nada. Só deixei o silêncio fazer pressão. Ele suspirou, baixou o olhar. Tá bom. Sim, eu participei. Mas você entendeu errado. Era só zoeira. Os caras exageram e eu entrei na onda. Não tem nada real ali. Aquilo me deu raiva. Mas eu mantive o controle. Você me treinou, Ethan. Você usou tudo aquilo contra mim. Não foi zoeira. Foram anos e você sabe disso. Ele balançou a cabeça, tentando negar. Você tá vendo as coisas de um jeito distorcido. Eu te amo. Sempre amei. Você acha que se eu fosse esse monstro que você tá imaginando, eu teria me preocupado com você? Te apoiado quando sua mãe ficou doente? Dormido no chão do hospital quando você passou mal? Ele estava misturando tudo, usando memórias reais como escudo. Tática clássica. Eu já tinha lido isso nas mensagens. Quando ela te confrontar, lembre. Isso confunde. Ajuda a resetar o emocional. Então eu joguei limpo. Eu tenho tudo gravado. As mensagens, os áudios. Até sua voz nesse momento. Ele parou. Você tá brincando, né? Tô avisando porque a partir de agora, nada disso é segredo. E eu não tô sozinha.
Outras mulheres também sabem. Outras esposas. O rosto dele mudou. Não era mais o marido simpático tentando salvar o casamento. Era o homem assustado, o manipulador que percebeu que perdeu o controle. Você não tem ideia do que tá fazendo. Tenho sim, respondi. Tô fazendo o que deveria ter feito há anos. Ele se levantou, andou pelo quarto, coçou a nuca, bufou. Amanda, isso pode destruir vidas. O trabalho desses caras, famílias. Ah, agora você se importa com famílias? Ele não respondeu, só ficou parado, olhando pela janela. Pela primeira vez ele não tinha uma resposta ensaiada. Naquela noite dormimos no mesmo quarto, mas em mundos diferentes. Ele virou pro canto em silêncio, e eu fiquei acordada, ouvindo a gravação no celular, cada palavra dele registrada. A manipulação, a confissão, a tentativa de inverter a culpa, eram a arma que eu precisava, e na manhã seguinte, enquanto ele tomava banho, peguei meu celular, entrei no grupo das esposas e escrevi: tenho a gravação. Ele admitiu tudo. Podemos usar isso, agora é a nossa vez. Voltar de Vermont foi estranho. A viagem de volta foi silenciosa. Ethan parecia derrotado, mas ao mesmo tempo inquieto, como se a cada quilômetro estivesse tentando arquitetar algo. Eu fiquei em silêncio o caminho todo, fingindo olhar a paisagem, mas com o celular no colo, de olho nas mensagens do grupo das esposas. A resposta ao meu áudio foi imediata. Kate escreveu: isso muda tudo. Com uma gravação, a gente pode levar isso adiante oficialmente. Outra respondeu: temos que decidir juntas. Isso não é só sobre vingança, é sobre parar esse tipo de coisa de vez. Foi ali que eu entendi. Aquilo tinha ultrapassado o meu casamento, era maior. Era sobre quantas mulheres estavam sendo silenciadas, desacreditadas, treinadas a se submeter. E ninguém sabia disso. Mas antes de qualquer ação, eu precisava me proteger. E me preparar pro pior, porque eu sabia que Ethan não ia aceitar perder. Na segunda-feira enviei a gravação para mim mesma em vários backups. Coloquei em nuvem, num pendrive, e até mandei para uma amiga de confiança sem explicar muito. Só escrevi: se algo acontecer, solta isso. No jantar daquele dia ele tentou mais uma vez. Olha, eu sei que cometi erros, mas você não precisa expor ninguém. Isso pode acabar mal para todo mundo. Ele não estava pedindo desculpas, estava tentando negociar de novo. Eu não vou expor ninguém à toa, respondi. Mas se vocês acham que vão continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, estão enganados. Ele cruzou os braços. Você quer o quê? Que a gente seja linchado em praça pública? Não. Eu quero que isso nunca mais aconteça, e que outras mulheres saibam que não estão loucas. A raiva no rosto dele apareceu por um segundo, um brilho nos olhos, um grito que ele não soltou. E eu percebi. Ele queria me destruir naquele momento, mas não podia. Porque agora eu tinha o controle. No dia seguinte marcamos outra reunião entre as esposas. Dessa vez, não era só desabafo, era planejamento. Lauren tinha um irmão advogado. Ela sugeriu que levássemos o caso adiante, não como denúncia criminal, mas como assédio moral, dano psicológico e campanha de manipulação em grupo. Havia base. Melissa, outra do grupo, falou com uma jornalista local, que cobria casos de comportamento tóxico e cultura de controle em relacionamentos. A mulher ficou chocada com os prints. Disse que nunca tinha visto um clube de manipulação tão organizado assim. Estávamos formando um time. Tínhamos provas, estrutura. E finalmente, voz. Ethan não desconfiava da metade. Passou os dias seguintes tentando agir, como se tudo estivesse voltando ao normal. Comprou flores, cozinhou, perguntou sobre meu dia. Mas havia algo falso em tudo, um desespero velado. Na sexta-feira, deixei cair uma indireta. A Lauren me mandou mensagem hoje. Quis saber se eu estava bem. Ele empalideceu. A esposa do Chris? Ela soube das mensagens. Parece que o Chris surtou quando ela confrontou ele. Que pena, né? Ele não disse nada. Só apertou o garfo com força demais. Naquela noite, ele foi dormir cedo, ou fingiu. Eu fiquei no sofá, olhando as mensagens chegando. A matéria vai sair em 3 dias. A jornalista vai proteger nossa identidade, mas os áudios e prints vão ser citados. A Lauren vai entrar com processo contra o Chris. Ia ser o primeiro passo. E então eu percebi, Ethan não ia esperar para ver isso acontecer. Algo estava por vir. E quando eu acordei no sábado, tive certeza. Estão enganados. Ele cruzou os braços. Você quer o quê? Que a gente seja linchado em praça pública? Não. Eu quero que isso nunca mais aconteça, e que outras mulheres saibam que não estão loucas.
A raiva no rosto dele apareceu por um segundo, um brilho nos olhos, um grito que ele não soltou. E eu percebi. Ele queria me destruir naquele momento, mas não podia. Porque agora eu tinha o controle. No dia seguinte, marcamos outra reunião entre as esposas. Dessa vez, não era só desabafo, era planejamento. Lauren tinha um irmão advogado. Ela sugeriu que levássemos o caso adiante, não como denúncia criminal, mas como assédio moral, dano psicológico. E campanha de manipulação em grupo. Havia base. Melissa, outra do grupo, falou com uma jornalista local, que cobria casos de comportamento tóxico e cultura de controle em relacionamentos. A mulher ficou chocada com os prints. Disse que nunca tinha visto um clube de manipulação tão organizado assim. Estávamos formando um time. Tínhamos provas, estrutura. E finalmente voz. Ethan não desconfiava da metade. Passou os dias seguintes tentando agir, como se tudo estivesse voltando ao normal. Comprou flores, cozinhou, perguntou sobre meu dia. Mas havia algo falso em tudo, um desespero velado. Na sexta-feira, deixei cair uma indireta. A Lauren me mandou mensagem hoje. Quis saber se eu estava bem. Ele empalideceu. A esposa do Chris, o Han, ela soube das mensagens. Parece que o Chris surtou quando ela confrontou ele. Que pena, né? Ele não disse nada. Só apertou o garfo com força demais. Naquela noite, ele foi dormir cedo, ou fingiu. Eu fiquei no sofá, olhando as mensagens chegando. A matéria vai sair em 3 dias. A jornalista vai proteger nossa identidade, mas os áudios e prints vão ser citados. A Lauren vai entrar com processo contra o Chris. Ia ser o primeiro passo. E então eu percebi, Ethan não ia esperar para ver isso acontecer. Algo estava por vir. E quando eu acordei no sábado, tive certeza. As técnicas de destruição emocional, os homens que se apoiavam e comemoravam quando suas esposas choravam em silêncio. E pela primeira vez, li minha história contada com clareza, sem distorção. Sem o mas ele sempre foi tão bom para você. Sem o você deve estar exagerando. A matéria foi publicada numa quinta-feira, às 9 da manhã. Às 9h30, meu telefone não parava de tocar. Mensagens, e-mails, notificações, algumas de apoio, outras de raiva, mulheres agradecendo, outras em choque dizendo que tinham passado pelas mesmas coisas, e várias escrevendo, eu achava que era culpa minha. No mesmo dia, o nome Manual de Sobrevivência para Maridos virou tópico quente em fóruns online. A matéria viralizou, e mesmo sem nomes revelados, logo descobriram os envolvidos. Alguém vazou mais prints. Um dos caras do grupo foi identificado por um detalhe na foto de perfil. A rede desmoronou. 2 deles foram afastados do trabalho. Um entrou em processo de divórcio. Outro tentou processar a jornalista e perdeu. E o Ethan? Sumido, como se tivesse evaporado. Mas no sábado à noite recebi uma mensagem de um número internacional. Sem nome, sem contexto. Só dizia, você vai destruir a vida de todos só porque se sentiu fraca. Eu soube na hora que era ele. Demorei alguns minutos para responder, eu vou expor o que vocês fizeram. E se vidas forem destruídas, é porque elas estavam baseadas em mentira. Ele respondeu uma última vez, cuidado Amanda, nem todo mundo aceita perder. Bloqueei o número, mas aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Mesmo exposto, mesmo encurralado, Ethan ainda queria uma última cartada, e eu sabia. Ele ia tentar virar o jogo, e a próxima jogada dele ainda estava por vir. Na segunda-feira seguinte fui chamada na empresa. Achei que fosse sobre a matéria, talvez apoio. Talvez até uma proposta de colaboração, já que o artigo tinha repercutido nacionalmente. Mas o que me esperava era outra coisa. Assim que entrei na sala do RH, vi os rostos sérios. A coordenadora me entregou um envelope. Dentro, uma denúncia formal. Recebemos isso anonimamente, ela disse, sem nem respirar fundo. Acusam você de assédio moral contra colegas. Dizem que você tem comportamento agressivo, instável, que usa informações privadas para manipular pessoas, no ambiente de trabalho. Meu sangue gelou. Isso é mentira. Quem mandou isso? Não podemos revelar. Mas eu sabia. Ethan, essa era a cartada dele. Se ele não podia me controlar pessoalmente, ia tentar destruir minha credibilidade, meu nome. Voltei para casa tremendo. Não pelo medo da denúncia em si, mas pela audácia, pela frieza. Ele estava jogando sujo. E agora não era mais um conflito de casal, era uma guerra. Mandei mensagem para as outras esposas. Elas estavam passando por coisas semelhantes. Ele estava jogando sujo. Melissa contou que o marido havia vazado fotos pessoais dela em grupos de amigos.
insinuando que ela o traía. Lauren disse que Chris tentava conseguir a guarda dos filhos usando o argumento de instabilidade emocional. Era um padrão. Eles estavam reagindo, e com força. Mas nós também estávamos prontas. Na semana seguinte, a jornalista publicou uma segunda matéria, dessa vez, com depoimentos completos de especialistas, psicólogos e advogados, explicando o conceito de abuso emocional sistemático em casamentos. E citou o nosso caso como exemplo. Ela usou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça: eles criaram um manual. Nós escrevemos uma resposta. Aquilo mudou tudo. Foi o suficiente para virar a maré. Minha empresa suspendeu a investigação interna, disseram que era por falta de provas, que iriam analisar com mais cuidado, mas eu sabia, eles estavam com medo da repercussão. Ethan, por outro lado, continuava foragido. Ninguém sabia onde ele estava. Mas o nome dele já circulava em grupos de apoio, fóruns, discussões públicas, e várias mulheres começaram a contar histórias parecidas com a minha. Algumas diziam que viveram com homens como ele, e que só agora entendiam o que tinham passado. Então, num sábado, recebi uma notificação no celular: transferência bancária recebida. Remetente, Ethan R., era um valor alto, muito acima do que ele normalmente movimentava, quase como um pagamento, ou um suborno. Logo depois, chegou um e-mail: você quer guerra? Eu só queria silêncio. Considere isso uma tentativa de paz. Não responda, e por favor, pare de me procurar. Você venceu, mas eu ainda tenho como reagir. Bloqueei na hora. Fui até a polícia, mostrei a mensagem, a transferência, tudo. Mas eles disseram que era uma zona cinzenta. Ele não estava me ameaçando diretamente. Só tentando me calar. E foi aí que eu entendi. Ethan não queria desaparecer. Ele queria me silenciar. Queria me transformar numa mulher marcada, desacreditada. Uma figura frágil que desistiria com o tempo. Mas não ia funcionar. No dia seguinte, entrei ao vivo em um programa de entrevistas sobre relacionamentos abusivos. Sem esconder o rosto. Sem pseudonimos. Pela primeira vez, disse meu nome completo, e contei minha história de ponta a ponta. Meu nome é Amanda Ruiz, e por 3 anos, eu vivi com um homem que me manipulou usando um grupo de WhatsApp como apoio. Eles se chamavam de irmãos. Eu era o treinamento deles. A repercussão foi instantânea, e foi nesse momento que Ethan perdeu o controle de vez. No dia seguinte à entrevista, acordei com mais de 200 notificações, redes sociais explodindo, mensagens de apoio, convites para programas, e ameaças, algumas anônimas, outras claramente ligadas aos homens que ainda defendiam o tal manual. Mas o que me deu mais medo foi um e-mail, sem título, sem nome. Apenas o texto: você acha que venceu, mas só sobreviveu até aqui porque eu deixei. Vai descobrir o que é perder. Tentei manter a calma, mas aquilo mexeu comigo. Não porque eu achasse que Ethan fosse me machucar fisicamente, ele não era impulsivo assim. O problema era o oposto. Ele era estratégico, um homem que planejava tudo em silêncio. E se ele estava me ameaçando agora, era porque ainda tinha uma carta na manga. A polícia foi acionada. A delegada responsável pelo caso foi firme, mas direta: ele não violou nenhuma ordem judicial. Não há mandado de prisão. Mas vamos intensificar a vigilância. Mantenha-se em lugares públicos e, se possível, não fique sozinha. Voltei para casa com um peso no peito. Cada canto parecia mais escuro. Cada barulho da rua me fazia virar a cabeça. Era como se ele estivesse ali, perto, me observando. Mas o que Ethan não sabia é que eu também tinha um plano. Liguei para Lauren, Melissa e Kate. Disse que era hora de mostrarmos que não estávamos apenas nos defendendo. Estávamos contra-atacando. Organizamos uma coletiva, não em nosso nome pessoal, mas como representantes de uma nova ONG, criada com apoio de advogados, psicólogos e ativistas. Vozes não treinadas, esse era o nome. Nosso objetivo: denunciar e combater grupos organizados de manipulação emocional em casamentos, expor padrões de abuso psicológico, e oferecer apoio gratuito para mulheres que acham que o problema está nelas. A coletiva aconteceu numa terça-feira, transmitida ao vivo, e, pela primeira vez, várias esposas dos membros daquele grupo apareceram, algumas de rosto descoberto, outras cobertas, mas todas com o mesmo relato: a dor invisível de ser controlada emocionalmente por alguém que te faz acreditar que você é exagerada. Louca e ingrata. Durante o evento, alguém me entregou uma carta, sem remetente. Abri ali mesmo, diante das câmeras. Foi impulsivo, mas eu não me arrependi. Era de Ethan. Você tornou isso pessoal, mas eu não vou cair sozinho.
tem mais homens como eu, muitos, mais do que você imagina. E eles não iam deixar barato. Mostrei a carta, li em voz alta. Todos os microfones captaram. Depois olhei direto para a câmera. E disse, que bom, assim a gente sabe onde mirar. A sala explodiu em aplausos, e naquela noite, enquanto o país inteiro comentava a coletiva, eu soube que não havia mais volta nem para mim, nem para ele, nem para nenhum dos outros. Mas Ethan ainda tinha uma última jogada, e ela chegou exatamente uma semana depois. Uma intimação judicial. Ethan estava me processando por difamação, dano moral e invasão de privacidade. O processo era real formal. Assinado. Ele queria me calar à força. Fiquei olhando para aquela intimação por longos minutos. O papel tremia na minha mão, mas não era medo. Era raiva. Raiva por ele ainda tentar inverter tudo, por transformar o agressor em vítima. E a vítima em culpada. Ethan me processando por difamação. A ironia mais absurda que eu já tinha vivido. Depois de tudo o que ele fez, depois de destruir minha saúde mental por anos, depois de me transformar em uma marionete, e comemorar com os amigos cada vez que eu chorava, agora ele queria que o mundo visse como um injustiçado, mas eu não estava mais sozinha. Entreguei o documento para o nosso advogado, o mesmo que já cuidava dos outros casos dentro da ONG. Ele analisou tudo com calma e disse, isso não é só uma tentativa de censura. É uma jogada de guerra. Ele quer te cansar no processo, esgotar sua energia, sua grana, sua paciência. Mas não se preocupa. A gente vai pra cima. No mesmo dia, nossa equipe jurídica deu entrada com uma contranotificação. E junto anexamos todos os áudios, prints, e o relatório psicológico que eu tinha feito depois que tudo veio à tona. O laudo era claro, gaslighting prolongado, coerção emocional, sabotagem psicológica. A imprensa pegou o caso na hora. Homem que participava de grupo de manipulação processa a ex-esposa por difamação. A matéria viralizou. A narrativa que ele tentou criar explodiu na cara dele. E foi no meio dessa confusão que algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem. Mas dessa vez, não era ameaça. Nem insulto. Era um nome que me gelou por dentro. Oi, aqui é a irmã do Ethan. Podemos conversar? Tem algo que você precisa saber. Não estou do lado dele, juro. Respirei fundo antes de responder. A irmã do Ethan sempre foi distante, educada, mas fria. Nunca nos envolvemos muito. Mesmo assim, eu disse que sim. Marcamos um encontro num café discreto no centro de Boston. Ela chegou pontual, cabelos presos, olhar tenso. Sentou à minha frente e foi direto ao ponto. Eu vi a entrevista, vi a coletiva, e vi o que ele fez. Eu acredito em você. Sempre desconfiei que havia algo errado com o Ethan. Mas agora eu sei por que te procurei. Perguntei, desconfiada. Por quê? Ela hesitou. Depois tirou uma pasta da bolsa e colocou na mesa. Isso aqui são anotações que ele guardava, papéis, rascunhos. Coisas que achei no apartamento antigo da nossa mãe. Achei que fossem só bobagens, mas agora. Abri a pasta, e era pior do que eu imaginava. Folhas e mais folhas com frases sublinhadas. Trechos de livros sobre manipulação emocional. Anotações à mão. Silêncio prolongado igual castigo eficaz. Quando ela ameaçar sair, finja normalidade. Isso a destrói por dentro. Há frases que desmontam. Diga, você acha que é tão perfeita? Ou você tá ouvindo o que tá dizendo? Eu reconhecia todas. Por quê? Eu ouvi todas. Minha pele arrepiou. Aquilo era quase um manual físico do que eles praticavam no grupo. Provas incontestáveis de premeditação. Ela me olhou nervosa. Leva. Usa se precisar. Só acaba com isso. Com tudo isso. Guardei a pasta, saí do café com as mãos tremendo, porque agora, não era mais a palavra de uma mulher ferida contra a dele, era a palavra dele, escrita com a própria letra, e quando o julgamento começasse, seria o fim da encenação. Os dias que seguiram foram um turbilhão. A equipe jurídica quase não acreditou quando viu a pasta com os escritos do Ethan. Era exatamente o que faltava, a prova de intenção. Ele não só me manipulou, ele planejou cada detalhe. Escreveu, estudou, refinou técnicas. Como se eu fosse um projeto de laboratório. A reação do advogado foi imediata. Isso é ouro. Essa pasta acaba com qualquer chance de defesa. Ele não vai poder dizer que foi mal entendido. É deliberado. É calculado. Decidimos anexar o conteúdo ao processo e mais. Levamos o material à mesma jornalista que tinha feito as matérias anteriores. Pouco tempo depois, uma nova reportagem foi ao ar, com imagens borradas dos escritos e trechos reveladores.
Manual real. Mulher encontra caderno do ex-marido com táticas de manipulação emocional. Foi o estupim. As redes sociais explodiram de novo. Pessoas comentando, psicólogos analisando, programas de TV debatendo o caso ao vivo. E pela primeira vez, as autoridades começaram a enxergar aquilo não como uma briga de casal, mas como uma estrutura de abuso sistematizado. Então veio um momento que eu não esperava tão cedo. Recebi uma ligação do advogado. Ethan apareceu. Deu entrada no processo pessoalmente. Ele vai comparecer à audiência. Quando? Semana que vem. Ele quer defender a versão dele em juízo. A notícia caiu como um soco no estômago. Depois de todo esse tempo sumido, ele voltava, não para pedir desculpas, não para admitir, mas para se justificar, para tentar vencer o jogo do jeito dele, com discurso bonito, postura de vítima e negação total. Na semana seguinte, sentei no banco do tribunal com as mãos suando, o coração disparado, mas eu tinha cada prova, cada print, cada áudio, e agora? O manuscrito, eu não precisava inventar nada, só precisava mostrar. E então ele entrou. Terno escuro, barba feita, cabelo arrumado. O mesmo Ethan que todos achavam ser um bom homem, olhou para mim por meio segundo, sem emoção. Depois sentou ao lado do advogado, como se aquilo fosse apenas mais um evento qualquer. A juíza pediu silêncio, e deu início à sessão. Ethan foi o primeiro a falar. Nunca tive intenção de machucar minha esposa. O grupo era uma forma de desabafo entre amigos. Algumas mensagens foram tiradas de contexto. Nunca usei técnicas de manipulação de forma consciente. Eu amo a Amanda, sempre amei. E estou arrasado com tudo isso. Mentira. Cada palavra. Calculada. O advogado dele tentou argumentar que os documentos da pasta eram anotações aleatórias, ideias soltas, sem relação direta com o nosso relacionamento. Foi então que o meu advogado pediu a palavra. Ele apresentou o dossiê e um por um. Os prints, as datas, os áudios com as mesmas frases que o Ethan usou, e que estavam no caderno. Uma sequência exata, um reflexo da intenção. Depois fui chamada para depor, me levantei. Caminhei até o centro da sala, as pernas tremiam. Mas a voz saiu firme. Por anos eu me perguntei se era exagero, se eu era sensível demais. Louca até, mas agora eu sei. Era tudo parte de um plano, um manual que ele seguia. Uma rede que encorajava homens a verem suas esposas como inimigas, não como parceiras. Mostrei um dos trechos da carta dele. Finja que não ouviu. Ela vai duvidar da própria memória. E completei, eu ouvi isso, mais de uma vez, da boca dele, e duvidei mesmo. Achei que eu estava ficando instável, mas não era instabilidade, era exatamente o que ele queria que eu acreditasse. Olhei para ele, e pensei, eu sobrevivi. E agora, eu vou garantir que outras mulheres também sobrevivam. Que saibam identificar, que saibam reagir. A sala ficou em silêncio. A juíza apenas anotou algo, impassível. A audiência terminou sem decisão imediata. Mas eu saí dali sabendo, ele não tinha mais para onde correr. A verdade estava clara. Ethan me olhou uma última vez ao sair da sala. Não era ódio, era algo pior. Era medo, porque finalmente ele percebeu que perdeu o único poder que ainda tinha sobre mim. A audiência abalou Ethan mais do que ele deixou transparecer. Nos dias seguintes, os advogados dele tentaram negociar um acordo, um pedido de retratação da minha parte, em troca da retirada do processo de difamação. Recusei. Sem pensar duas vezes, o advogado insistiu, tentando pintar aquilo como um encerramento digno para ambas as partes. Digno para quem? Perguntei. Porque para mim, dignidade seria ele ter olhado na minha cara, uma única vez e dito, me desculpa. Eles recuaram. Do outro lado, o movimento em torno da nossa ONG, Vozes Não Treinadas, crescia rápido. A imprensa continuava cobrindo o caso, mas agora o foco era maior. Mulheres de todo o país mandando mensagens, compartilhando histórias parecidas, pedindo ajuda, orientação, apoio. Foi nesse ritmo que recebi uma ligação da jornalista que me acompanhava desde o início. Amanda. Chegou algo aqui que acho que você precisa ver. Ela me mandou um áudio anônimo, recebido por e-mail na redação. A voz era masculina, distante, mas reconhecível. Era Ethan. Talvez tudo tenha saído do controle, mas ela fez isso. Ela destruiu minha vida, e se acha que vai sair como heroína, está enganada. Todo mundo tem algo a esconder, e quando eu achar, eu vou soltar. Meu sangue gelou, não era só sobre mim. Ele queria virar a narrativa. Fazer parecer que eu tinha algo podre guardado, mesmo que não tivesse.
Queria me colocar na defensiva, me fazer sentir suja, culpada, envergonhada. Era a última cartada dele, o último truque, mas dessa vez, não funcionária. No sábado, fui convidada para participar de uma mesa redonda ao vivo em rede nacional. Eu sabia que seria minha maior exposição até então, e sabia que ele estaria assistindo. Durante a transmissão, o apresentador perguntou: Amanda, você não teme que toda essa exposição acabe se voltando contra você? Olhei para a câmera com firmeza: temo sim. Mas tenho mais medo de ficar em silêncio e permitir que outras mulheres passem pelo que eu passei. A vergonha não é minha, é de quem construiu um grupo para ensinar outros homens a manipular e destruir emocionalmente suas parceiras. Pausa. E se alguém por acaso aparecer com alguma mentira sobre mim? Já deixo claro, eu não sou perfeita, mas eu não sou covarde, e não vou me esconder. O programa foi um sucesso. Os comentários, as ligações, as mensagens, tudo era força, apoio, alívio. E quando voltei para casa, tive uma sensação que não sentia há muito tempo: liberdade emocional. Eu não era mais uma mulher acuada. E foi nesse mesmo dia à noite que recebi a notificação: Ethan retirou o processo, sem acordo, sem aviso, sem explicação. Talvez tenha entendido que não conseguiria me calar. Ou talvez tenha percebido que o verdadeiro fim não era no tribunal, era fora dele. Enquanto ele tentava apagar o próprio nome da sujeira, nosso movimento ganhava força. Reuniões, grupos de apoio, palestras. E o mais importante, mulheres dizendo com os olhos cheios de lágrimas: eu achava que só eu vivia isso, agora eu sei que não. Eu estava pronta para fechar esse ciclo. Mas ainda faltava uma coisa. Faltava dizer tudo o que eu tinha guardado diretamente para ele. Uma semana depois que Ethan retirou o processo, enviei um único e-mail. O primeiro e último contato direto desde que ele sumiu. Assunto: você não me destruiu. Corpo da mensagem: você tentou durante anos me calar sem levantar a voz, me isolar sem trancar portas, me fazer duvidar de mim mesma até que eu me olhasse no espelho e não reconhecesse mais quem era. Mas agora eu vejo. Tudo aquilo era sobre controle, e você perdeu o seu. Eu não vou passar o resto da vida tentando te punir. Você já fez isso sozinho. Agora vou usar a dor que você me causou para impedir que outras mulheres passem pelo mesmo. O que você me ensinou, Ethan, não foi obediência. Foi resistência. Boa sorte tentando reescrever a sua história. A minha já virou livro. Amanda. Enviei. Bloqueei o e-mail. E fechei a aba. Ali, eu encerrei tudo. Nos meses seguintes, Vozes Não Treinadas virou referência nacional. Recebemos apoio jurídico, financiamento de ONGs internacionais e começamos um programa de prevenção em escolas e universidades. Eu dei palestras, escrevi um livro, e toda vez que subia num palco, lembrava da mulher que eu fui naquele banheiro, com o celular na mão, tremendo ao descobrir o grupo. Eu não me reconhecia mais. E isso era libertador. Ethan sumiu do mapa. Dizem que foi morar fora, que mudou o nome, que tenta levar uma vida normal em outro país. Mas não importa, porque a única coisa que ele deixou para trás foi o rastro da própria queda. E eu fiquei mais forte, mais clara, mais viva do que nunca, não para me vingar, mas para construir um lugar onde outras mulheres não precisassem primeiro ser destruídas, para depois se encontrarem. E agora? Eu quero saber o que vocês acharam dessa história. Vocês acham que Amanda fez o certo ao expor tudo? O que vocês fariam no lugar dela? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Quero muito saber o que vocês pensam. E se você conhece alguém que esteja passando por algo parecido, ou se você mesma sente que vive uma relação onde existe medo, manipulação ou controle, busque ajuda. No Brasil existe o 180, o número da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e sigilosa. Você não está sozinha, e não precisa enfrentar isso em silêncio. Por quê? Como Amanda aprendeu, liberdade não é apenas sair de uma relação abusiva, é recuperar a própria voz. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir. E se inscreve no canal para mais histórias como essa, porque cada vez que uma mulher fala, outra encontra coragem para também se libertar.